rapidinho, não vou entrar muito em detalhe, porque, como diz o Juliano, a ideia, a gente veio aqui para ouvir. Eu já tenho um apelido de falador, então eu vou tentar encurtar bem a minha palavra aqui, para a gente poder dialogar com vocês, tá bom? Rapidinho, eu queria só compartilhar com vocês essa história de ouvidoria externa. Vocês já ouviram falar em ouvidoria externa? Ouvidoria, quando a gente fala ouvidoria externa, é porque ela não está dentro, né? Nós temos uma tradição no país de ter ouvidoria interna, né? Aquela ouvidoria que, sei lá, vamos dar um exemplo, no Ministério Público. Quem que é o ouvidor do Ministério Público? Hã? Naturalmente, quem seria? Promotor. Errou. Não, você está certo, estou brincando. Então, o que acontece? É que, normalmente, é o promotor. Não é? Ou seja, é alguém de dentro da carreira. O que acontece quando alguém de dentro da carreira se torna o ouvidor? Se tem um problema com um colega dele, o que vai acontecer? Hã? Normalmente é isso mesmo. Vai esquecer, normalmente. Porque a gente fala na regra, tem exceções, né? Mas vamos falar na regra geral, né? Normalmente tem um comparativismo, fica difícil. Puxa, meu amigo, como é que eu vou falar com ele, não é? Tá, então, diante desse quadro, e a coisa não avança, né? A gente tem essa história de ouvidoria e a coisa não avança. Não estou dizendo que a nossa é a ideal. Assim, a gente tem problemas também, mas normalmente o que tem é que a coisa fica lá enrolando, nunca tem resposta para a gente, não é assim? Então, vou contar rapidamente a história da Defensoria, porque a ouvidoria externa está atrelada à forma que foi criada a Defensoria. Vocês sabem que a Defensoria foi criada, na verdade, em 1988. Até 1988 nós tínhamos uma tal de assistência judiciária, quase assistência social. Né? Assistência judiciária e assistência social. A assistência social ajuda o social, né? Uma cesta básica, um cobertor, um abrigo, né? Que não muda nada, não é isso? Não transforma. Mantém a realidade ali, diminui um pouco o sofrimento, um cobertor para esquentar um pouquinho mais, mas nós temos também essa assistência judiciária, que é o quê? A assistência judiciária também é nessa formato, né? Ele não transforma, né? Então, assistência, aquele pobre lá, coitadinho, não tem dinheiro para pagar o advogado, então, vamos o Estado, vamos bancar um bom advogado para ele e tudo mais, né? Então, era assim, antes de 88. Mas depois de 88, nós chamamos a Constituição Cidadã. Em 88 tivemos a aprovação da Constituição Cidadã, dos direitos humanos, da conquista, está aí o SUS, né? O SUS é um exemplo de conselhos do SUS, sempre o nosso marco é a organização dos conselhos do SUS, né? da saúde. Muito bem, criou-se a Defensoria. No papel, por enquanto, tá, gente? Que a coisa vai longe ainda, viu? Eu não vou contar toda a história, vai demorar muito. Mas em 88 ficou no papel estabelecido a criação da Defensoria Pública. Não é mais assistência jurídica. Ela vai defender juridicamente, mas ela também vai empoderar a pessoa, o sujeito, que ele tem direito. Eu não vou ficar falando, ô Juliano, obrigado, viu, Juliano? Você me ajudou tanto. Né? A gente pensa que nossa cultura tem isso, da gente submeter, abaixar a cabeça. Não, Juliano, nós estamos te pagando, você fez muito bem o seu trabalho, obrigado, mas tem que ser diferente, agradecer, tudo, não é aquele, sabe? E o Juliano, além de defender a gente, e a Kátia também, além de defender, eles têm que nos ensinar também, ele tem que nos ajudar a entender o mecanismo de defesa, ele tem que ensinar para nós os nossos direitos. E eles têm que nos ajudar, nos organizar, para que a gente transforme essa realidade, para que um dia, lá longe, a gente não precise mais de defensor, que a gente não precise mais de defensoria, que a gente não precise mais de assistência social. Né? Esse é o mundo que nós queremos. Esse é o ideal. Né? E acho que a gente está trabalhando isso. Então veio, São Paulo não quis fazer a defensoria. Mas como, seu governador? O senhor não vai implantar a defensoria aqui? Tem que implantar, sim. Mais de 400 movimentos sociais em São Paulo se reuniram, foram para a Assembleia Legislativa, vários juristas escreveram cartas, escreveram matéria,
Bom, 2006, o governador é obrigado a implantar a defensoria no estado de São Paulo. Um dos últimos estados a implantar a defensoria. Né? Um dos últimos que eu falo porque tem ainda Santa Catarina, que implantou há pouco tempo, né? Acho que Maceió, Alagoas, né? Acho que Alagoas, não sei se tem. Ainda tem alguns que ainda está capengando ainda, né? Mas, enfim, São Paulo demorou. Só 2006 que foi implantada a defensoria. O ano que vem nós vamos fazer 10 anos. Vamos fazer uma grande festa, não? 10 anos de defensoria. Dessa ideia de que nós temos direito. Né? Não é aquela coisa acanhada, né? De assistência jurídica, coitadinho, não. É direito. Nós vamos lá na defensoria de cabeça erguida. Nós estamos lá recebendo o nosso direito. Né? Acho que isso é importante. Eu queria frisar muito isso. Né? Bom, tá bom, mas essa defensoria criada pelos movimentos sociais, ela não pode transformar no Ministério Público ou no Judiciário fechado, com auxílio moradia, com salários exorbitantes, com as portas fechadas, né, que a gente não sabe nem como é que se dá os processos, o processo de seleção do juiz, o processo de seleção de um Ministério Público, o que acontece lá dentro, o que eles fazem com o dinheiro, enfim, a gente não sabe, não é isso? Nós não queremos, os movimentos pensaram assim, nós não queremos que isso aconteça com a defensoria não. Tá bom, mas como é que a gente vai fazer? Então tá bom, vamos criar os mecanismos de participação. Então resumindo, tá? Só para a gente poder caminhar. E já estou terminando. Tá bom, que mecanismo de participação seriam esses? Bom, primeiro vamos criar uma ouvidoria. Mas não nos moldes internos. Vamos criar uma ouvidoria externa, onde os movimentos elegem o ouvidor. E o ouvidor não vai ter cadeira cativa lá a vida inteira, não. Ele vai ter a possibilidade de ficar 2 anos e pode ser reeleito por mais 2 anos só. Quer dizer, o ouvidor só pode ser ouvidor da Defensoria Pública por 4 anos. Impossível ser mais. Tá bom, beleza, foi criado. Tá, mas só um ouvidor sozinho resolve? Você acha, Mariana? Não, não resolve, né? Nós também temos que ter representantes dos movimentos lá na ouvidoria, para fortalecer a ouvidoria. Aí criou-se o Conselho Consultivo da Ouvidoria. Está na lei o Conselho Consultivo da Ouvidoria. Não é nada arranjado. No finalzinho eu vou propor um arranjo aqui para vocês, mas esse não é arranjado. Esse está na lei. Então nós temos 22 conselheiros, tá? 11 suplentes e 11 titulares e 11 suplentes, né? E aí os movimentos pensaram mais um pouquinho ainda, mas o que mais que a gente pode fazer para a gente ter uma defensoria do povo, nossa? Né? Ah, tá bom, vamos criar as conferências. As conferências é um outro mecanismo de participação, onde nós podemos dizer, olha, defensoria, nós queremos um defensor que cuide só da questão da mulher. Porque a gente vai na defensoria, os defensores falam que estão muito ocupados, que eles têm outras coisas e tal, e não tem nenhum defensor que defenda a mulher em violência, por exemplo. Ah, tá bom. Então, os movimentos têm que fazer isso na pré-conferência. Senão, não vai acontecer só os defensores falando. Então, esse é um mecanismo, mas tem outras possibilidades. Aí vocês também têm que fazer essa discussão, o que o Juliano falou, que está à disposição para... Né? Nós temos os... quantos eixos são, Cris? Cadê a Cris? Ela deu uma saidinha. Acho que nós somos... São quantos eixos, você lembra? 10 eixos? 10 eixos, né? Então nós temos vários eixos, cidadania, questão carcerária, direitos humanos, eu não lembro de qual. Se alguém lembrar aí direitinho, a mulher, né? Infância e juventude. Depois a gente, vocês tentam, combate ao racismo e discriminação. E o consumidor, a questão institucional também da defensoria, né? A gente pode sugerir questões para a defensoria. Habitação, obrigado, é isso mesmo. Bom, então, esse é um mecanismo. Depois disso aqui, essas propostas, elas têm que virar, vai para a conferência estadual, que é em dezembro, e elas precisam aprovar as resoluções lá, elas têm que virar um plano de atuação da defensoria. A defensoria tem que fazer acontecer aquelas propostas, né?
Tá bom, mas só isso basta? Não, não basta. Tem que ter audiência pública, tem que ter consulta pública. E tem uma coisa muito importante. O Conselho da Ouvidoria, aquele conselhão, o que manda na Defensoria, que faz as leis da Defensoria, ele se reúne toda sexta-feira lá na Boa Vista 200, lá no centro, ali perto do metrô São Bento. Então, é lei. Eles têm que se reunir ali toda sexta-feira, de 9h30 às 2 da tarde. Aí o que acontece? Primeiro, o ouvidor tem que fazer parte desse conselho, né? Aí tem uma discussão, se é com voto ou sem voto. Atualmente é sem voto, mas a gente tem direito à palavra, a pedir um processo, pedir vista. E um outro elemento importantíssimo, tem um espaço que nós chamamos de espaço aberto. Cada cidadão tem 5 minutos para chegar lá e falar o que ele acha que tem que falar em relação à defensoria. Esse espaço é tanto para cada cidadã ou cidadão, como também para os servidores, servidoras, para os defensores, defensoras, né? Então a gente usa esse espaço. Vocês aqui de Campinas é difícil, mas em uma situação mais complicada, vocês podem se organizar, combinar aí com o Mariante, ou entre vocês mesmos, arranjar um carro. Sexta-feira, às 7 horas da manhã, vocês vazam para São Paulo. Se precisar de uma ajuda da a ouvidoria está à disposição, tá? Para vocês ir lá e conversar com o Conselho Superior da Defensoria. Tá? Não precisa ser só reclamação, não. É bem-vinda a reclamação para melhorar, né? Mas pode ser uma reflexão, pode ser, né, um compartilhar também do que aconteceu, um elogio, tudo é bem-vindo, tá? Esse espaço é muito importante, porque a gente tem a liberdade de usar ele ali naquele momento. São 5 minutos, tem até uma flexibilidade dependendo do dia, se não tem muita gente, se o assunto, vamos dizer assim, é complexo, né? É difícil de explicar, então tudo isso é levado em conta. Tá? Mas esse é o outro mecanismo. Eu já estou acabando, e aí a gente está então agora nesse trabalho do Conselho Superior, do Conselho Consultivo da Ouvidoria, perdão, de aproximar mais dos movimentos. Né? Porque vocês é a razão de existir da ouvidoria. E nós todos juntos somos o motivo de existir da defensoria, né? Como diz o Juliano. Né? Então é muito importante. Vocês veem que o Conselho Consultivo hoje da ouvidoria, ele tem um advogado, mas tem vários, tem professores, né? Tem o Mariante, que é lutador de direitos humanos, tem o colega Nassi, que representa a população de rua, tem um colega que é surdo, né? A gente, toda a reunião do Conselho nos obriga a sempre ter um intérprete de línguas, né? Porque nós achamos que esses espaços é importante a gente ter um intérprete de língua. Eu vou contar uma historinha para vocês, por que não veio nenhum surdo hoje aqui, provavelmente. O surdo é uma comunidade fechada, e eles só vão aonde eles sabem que vão ter alguém que vai entendê-los. E realmente a gente, na correria hoje, a gente não conseguiu divulgar que ia ter, porque foi aí uma inspiração da Kátia e do Luciano, falaram, não, nós temos um pessoal aí, vamos ligar, vamos achar, e que bom que eles vieram. Nós já ficamos sabendo que eles existem, e são muito importantes hoje, né? Até pedir uma salva de palmas para os dois aqui, que eles são muito importantes para a gente. Eu acho que tá bom, né, Mariane? Acho que depois aí, se tiver uma dúvida, vamos dialogar agora, acho que é melhor. Tá bom? Acho que era isso. Obrigado. Obrigado, acho que foi importante que ele deu um pontapé inicial para as pessoas agora. A gente queria então abrir a palavra para as pessoas tanto levantarem dúvidas ou fazerem falas mesmo a respeito do como vem a defensoria, como vem a ouvidoria. Acho que esse é o momento, porque a ideia é a gente poder abrir agora para falas livres, no sentido das pessoas falarem o que elas acham, sim, e que no final a gente possa tentar construir aqui algumas ideias de como continuar esse processo, ou seja, não é a gente vir agora aqui se encontrar e daqui a 2 anos, quando tiver no próximo processo de conferência, se encontrar novamente, que isso faz a gente ficar muito fragmentado, muito isolado, isso nos enfraquece, e que a gente pense, portanto, em algumas maneiras de continuar nessa aproximação da defensoria, da ouvidoria com
a população dos movimentos. Mas, então a gente queria abrir agora para as pessoas, quem quiser levantar o braço, a gente podia utilizar aquele microfone ali e, na sequência, só pedir que a pessoa dê um nome e está aberto então, quem quiser. Enquanto as pessoas vão chegando no microfone, só queria falar desse